E aí, meus queridos, tudo bem com os irmãos, com as irmãs, com todo mundo aí? Como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus, quem está falando aqui é Carlinhos Oliveira, né? Louvado seja Deus pela sua vida, né? Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo, como sempre eu digo, meus irmãos, vídeos bastante simples, com bastante conteúdo histórico. Você que gosta de história, você que gosta de conhecer mais as escrituras, mais a palavra de Deus, isso daqui é um prato cheio para nós. E como eu sempre falo, meus irmãos, deixa seu like aí no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, se inscreva, compartilhe esse vídeo, leve o evangelho do reino adiante. Legal? E hoje eu quero aqui trazer nesse momento para os nossos corações, que está no livro lá das Revelações, no último livro da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, mais específico, lá no capítulo 2. Beleza? Pega as escrituras sagradas, me acompanha aí comigo, que hoje eu tenho certeza que nós vamos viajar dentro da história do livro de Apocalipse, no capítulo 2. E como eu sempre falo, né, irmãos, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, é que agrega muitos valores espirituais. E hoje eu quero falar sobre voltando às práticas das primeiras obras. Legal? Vamos comigo? Tamo junto? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste? Arrependa-se, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus amigos, como vocês me conhecem, eu gosto sempre de fazer uma contextualização do tema que eu estou trazendo aqui. Até porque, né, a gente sabe que é sempre bom a gente conhecer, nem que seja rápido, tudo o que estava acontecendo, qual era o motivo que essa carta foi enviada, para enriquecer a nosso conhecimento bíblico e histórico também, que é maravilhoso isso daí, né? Irmãos, Éfeso era a maior cidade, era uma cidade mais rica e a mais importante lá da Ásia Menor. Então era o centro de um culto a uma divindade chamada Diana, cujo também, meus irmãos, tinha um templo jônico que era naquela época uma das 7 maravilhas lá do mundo antigo. Então era algo maravilhoso esse templo jônico. Então, além de ter esse templo jônico, lá era uma cidade totalmente mística, era cheia de superstição, também tinha lá um dos centros ao culto ao imperador. Então não era apenas que imperava na cidade esse culto místico, mas também era uma cidade totalmente cheia de idolatrias, né? E além de ter essas idolatrias, esse paganismo, era uma cidade onde a perseguição era implacável, contra aqueles que buscavam ser fiéis a Deus. A perseguição era algo terrível contra os servos de Deus lá naquela época, né? Então, para você ter uma noção, irmãos, naquela época, como a cidade de Sodoma e Gomorra também, fazendo um paralelo, né, era uma cidade que estava cheia de imoralidade. Então, naquela cidade como hoje, o diabo ele usou 2 táticas totalmente prediletas naquela época e continua usando até nos dias de hoje. Primeira coisa, irmãos, o que eles faziam lá? Perseguição. Todos aqueles que não prestavam culto ao imperador, que não participavam dos cultos pagãos, que não fazia sacrifícios, comia comidas sacrificadas a ídolos, enfim, eles eram totalmente perseguidos.
E a segunda coisa que eu vejo aqui que o inimigo fazia na vida das pessoas era a sedução. Era seduzir as pessoas pelos desejos carnais, né, pelaquela vontade da carne, e eles pegavam aquelas pessoas justamente com esses tipos de seduções, que tinha várias lá. Então, olha, meus irmãos, Paulo ele visitou ali a cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta lá do ano 52 depois de Cristo, certo? Então, em sua terceira viagem, Paulo passou um período, sabe de quanto tempo? Passou um período lá de 3 anos naquela cidade. Então, irmãos, nesse período houve ali 3 sinais de avivamento. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabem, vão saber agora. Houve 3 sinais de avivamento. Primeira coisa, as pessoas ao ouvirem o evangelho, o que eles estavam fazendo? Eles vinham denunciando publicamente as suas obras. Segunda coisa que estava acontecendo lá, as pessoas que se convertiam, né, ao cristianismo, a Cristo, vamos dizer assim, elas rompiam totalmente contra o ocultismo, tudo que era pregado lá, né, para a deusa Diana, todas as bruxarias, e eles começavam a queimar os seus livros mágicos. Olha que interessante isso daí. Terceiro ponto que eu quero que vocês fiquem atentos comigo é que o evangelho começou a se espalhar por ali, por toda a Ásia Menor. Toda a Ásia Menor começou a se espalhar tudo aquilo que Cristo, né, tinha feito, né, pelos seus sinais e muitas maravilhas. Então, durante a sua primeira prisão lá em Roma, o que Paulo faz? Paulo escreve as cartas aos Éfesos, agradecendo a Deus do profundo amor que havia na igreja. Foi que nem nós vimos aqui, certo? E o que faz? Se você vê também, Timóteo ele é enviado para ser pastor lá dessa igreja. Você sabia disso? Ó, vou tomar meu café aqui. Paulo, ele encontra Timóteo, conhece Timóteo, e Timóteo ele é enviado para ser pastor lá da igreja. Então, mais tarde, né, se você vê também, o apóstolo João iria também pastorear essa igreja. Então, irmãos, olha como é apaixonante a história. Então, depois de 40 anos que a igreja foi fundada, na segunda geração de crentes que vem ali depois, Jesus envia uma carta à igreja, mostrando que a igreja permanecia fiel à doutrina, mas havia se esfriado no seu amor. Então, olha só para você ver, irmãos. No versículo 2, 3 e o versículo 6, a igreja lá de Éfeso era uma igreja fiel à doutrina. Que você pode ver isso daí na sua Bíblia, que nós acabamos de ler. Era uma igreja fiel à doutrina, certo? Mas mesmo cercada por perseguições que existiam lá, e mesmo sendo atacada por constante heresias, essa igreja permaneceu fiel ao quê? À palavra, contra todas as ondas de novidade que surgiam naquela época. Então, como hoje, irmãos, surgem várias e várias novidades, várias e várias heresias, várias e várias doutrinas que estão se infiltrando ou que se infiltraram dentro da igreja, só que lá na igreja de Éfeso, eles permaneceram firmes aonde? Na palavra. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele fala assim, ó, presta atenção. Acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas, que vão até vós vestido de pele de ovelhas. Certo? Então Jesus ele já dá um alerta sobre os lobos vestidos de peles de ovelhas que iriam vir lá. É diferente de hoje? Não. Não é diferente. Não generalizando, não é diferente também. Hoje, infelizmente, tem muitos lobos transvestidos como ovelhas, entrando no meio do povo para fazer o quê? Disseminar contenda, destruir igreja com uma falsa espiritualidade, enfim. Hoje também é a mesma coisa. Então, irmãos, olha só. Paulo, lá em Atos capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 30, Paulo já havia avisado os presbíteros dessa igreja sobre os lobos que tentaria penetrar no meio do rebanho, sobre aqueles que se levantariam contra eles. Falando o quê? Coisas pervertidas, arrastando os discípulos para outro tipo de doutrina. Agora, naquela época de Éfeso, os lobos começaram -se a chegar. Os lobos começaram -se a adentrar. Então, se você pegar lá no livro de 1 João, capítulo 4, verso número 1, ele diz assim, amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se todo o Espírito são de quem?
são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado aonde? No mundo. Então, irmãos, uma dica que eu te dou: não abraça tudo aquilo que você vê. Nem tudo aquilo que você acha que é espiritual, que está vindo para a sua vida como uma profecia, é literalmente de Deus, tá entendendo? O livro de 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons. E uma das coisas que fala lá sobre discernimento de quê? De espírito. Então aqui já fica a dica para nós, entendeu? E olha para vocês ver, irmãos, como é interessante isso daí. A igreja de Éfeso, ela estava enfrentando esses falsos apóstolos, certo? Que quase se autodenominavam apóstolos. Os caras falavam que também eles eram quase apóstolos, ensinando heresias totalmente perniciosas dentro da igreja. Foi o que eu acabei de ler. Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, responde isso daí que eu estou dizendo para vocês. Então, irmãos, a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, mas ele tornou-se intolerante com essas heresias, o versículo 2, com o pecado moral, que é o versículo 6 aí. Mas só que eles falam sobre os nicolaítas, não fala? Quem foram os nicolaítas, irmãos? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, meus queridos amigos, eles eram destruidores de povos. Eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Aí eu já faço um ponto de interrogação e uma pergunta reflexiva. Quantos nicolaítas existem por aí hoje? Transvestidos de pele de ovelhas, destruidores de povos de Deus. Ao invés de atrair o povo para a igreja, de fazer com que a pessoa reconheça e conheça Jesus, está destruindo até mesmo aqueles que estão dentro. Esses eram os nicolaítas. O que os nicolaítas faziam? Eles pregavam o evangelho sem exigências. Era um evangelho totalmente liberal, era um evangelho sem proibições. Era um evangelho que tudo você pode. Eles queriam gozar do melhor da igreja e o melhor daquilo que o mundo oferece. Então eles incentivavam os crentes lá daquela época, meus irmãos, a comer comidas sacrificadas, a comer comidas que eram dedicadas a ídolos, a se prostrar a ídolos que não dava nada. Eles acabavam estimulando a imoralidade, a perversidade, a idolatria, a bebedice. Mas a igreja de Éfeso, o que eles fizeram? Eles não tolerou essa heresia. Pelo contrário, a Bíblia fala lá em Apocalipse 2, que eu estou lendo para vocês, que as obras dos nicolaítas eram odiadas. Eram odiadas. Aqui eu quero já colocar uma aplicação para nossas vidas, meus irmãos. As pessoas hoje, vê se eu não estou errado ou se eu estou certo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje, irmãos, faça uma autorreflexão e pensa, se de repente até nós fomos assim, ou se nós estamos sendo assim, ou se nós conhecemos pessoas que agem desse jeito. Irmãos, hoje as pessoas buscam experiências, mas não verdades. Estou certo ou estou errado, irmãos? Hoje as pessoas não querem pensar, não querem parar para refletir, não querem parar para analisar tudo aquilo que está sendo pregado. As pessoas não querem pensar, mas elas querem sentir. Elas não querem doutrina, elas querem novidade, revelações, sonhos, visões. Elas não querem mais, irmãos, muitas das vezes, estudar a palavra, conhecer mais da palavra. Por isso que eu faço esses vídeos com bastante conteúdo histórico, explicando o que acontecia lá. As pessoas hoje querem escutar testemunhos eletrizantes. Está entendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, verso número 6, eu sempre friso isso, meu povo perece por falta de conhecimento, Colossenses 1,10, frutificar na obra e crescendo no conhecimento, Mateus 22, 29, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então elas não querem mais o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho dos milagres, elas não querem a Deus, mas elas querem a bênção que vem de Deus. Isso é uma falsa realidade para a nossa vida. Então, irmãos, nós estamos literalmente vivendo uma época de uma paganização dentro da igreja. Cada igreja, irmãos, tem o seu culto doutrinário, a sua hermenêutica, enfim, a sua teologia.
Cada um tem o seu estatuto, cada igreja. Então, a igreja, não generalizando, entenda comigo, não generalizando, não tem mais uma linha que determina. Não é mais a palavra, mas é o gosto da freguesia, irmãos. Por isso, o que liberta é a palavra. Mas, infelizmente, muitas igrejas estão indo para outro tipo de linha, né? Mais voltado mais ao gosto da freguesia, e não é desse jeito. A igreja que prega, né? Igreja prega hoje, não generalizando, eu costumo sempre dizer, a igreja muitas das vezes, pastores, pregam o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. E não fala da realidade, do que está dizendo, do que precisa ser feito para a gente fazer. Não fazem que nem os bereanos de Atos capítulo 17. Então hoje, irmãos, infelizmente, não generalizando, eu vou ser redundante nisso, para não falar que são todas, a igreja está perdendo a sua capacidade de refletir. Muitos crentes de hoje não são mais como os bereanos de Atos 17, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina da palavra. Estamos vendo literalmente uma geração, irmãos, de crentes fora dos preceitos da Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente, crentes, sabe, como bebês espiritualmente, crentes que já deviam ser mestres, ainda estão como crianças agitadas, né, de um lado para o outro, com o sabor dos ventos da doutrina. Corre atrás de novidade, mas não corre atrás de conhecimento bíblico, de palavra de Deus, de fazer com que você se enriqueça e se encha de palavra de Deus. Infelizmente, essa é uma triste realidade. É uma primeira aplicação que nós temos que colocar na nossa vida. Que tipo de cristianismo ou de doutrina que nós estamos recebendo e nós estamos abraçando? Segunda coisa aqui, irmãos, que fala no verso número 2 de Apocalipse, que era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Certo? Então a igreja de Éfeso não era apenas teórica. Ela agia. Havia labor no trabalho, havia intensidade no trabalho, havia, sabe, dedicação no trabalho, havia koinonia ali no trabalho. Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. A congregação toda se envolvia e não era apenas um auditório, aonde você vai no domingo, na quarta, você senta, recebe a palavra e muitas delas entram pelo ouvido e sai pelo outro, você não pega a palavra e ele sai literalmente dali da mesma forma que entrou. Não, a igreja de Éfeso, literalmente eles estavam engajados com a doutrina, eles queriam mais, eles não queriam, sabe, errar nas escrituras contra as coisas dos nicolaítas e todas aquelas adorações que vinham. Então a igreja de Éfeso não vivia apenas entre muros. Elas não se deleitavam apenas entre si mesmas. Ela não era uma igreja narcisista, meus irmãos. Era uma igreja participativa. Era uma igreja que as pessoas não viam a hora de se reunir para escutar uma palavra bem colocada, para escutar uma palavra bem coesa, para que eles pudessem literalmente aplicar. Então, por meio do Evangelho, a palavra começou a se espalhar por toda a Ásia Menor naquela época. Aqui eu faço uma pergunta reflexiva, meus irmãos, para mim e para você, certo? Presta atenção comigo. Jesus, irmãos, Jesus pode dizer o mesmo ao nosso respeito? Pensa comigo aí, vocês, que são pessoas inteligentes. Jesus pode pensar a mesma coisa sobre nós? Temos sido uma igreja operosa? Nós temos sido um ramo frutífero na videira? Nós temos sido um membro dinâmico no corpo de Cristo? E aí, meus irmãos? Não responde não. Fala para você mesmo. Responde para você mesmo. Então, olha só para você ver. O verso de número 2 e número 3 de Apocalipse, meus queridos. Olha só, é apaixonante, a Bíblia é apaixonante. Ele diz assim, que era uma igreja perseverante na tribulação. Aqui muitas das vezes é um tapa na nossa cara. A igreja de Éfeso era uma igreja totalmente perseverante na tribulação. Ser crente em Éfeso, irmão, não era popular.
Lá ficava um dos maiores centros ao culto ao imperador. Se você não prestasse devoção ao imperador, meu Deus, acontecia muitas coisas terríveis, perseguições terríveis. Eu não vou entrar aqui para explicar para vocês mais sobre as perseguições, porque vai demorar muito tempo. Mas só para você ter uma base, hoje nós temos a Coreia do Norte, onde é intransponível entrar dentro algum tipo de religião, senão você já sabe o que os caras fazem. Tá entendendo? Então muitos crentes estavam sendo perseguidos e muitos até mortos por não se dobrarem, sabe a quem? A César. Então outros estavam sendo totalmente perseguidos, meus irmãos, por não adorar a grande Diana dos Éfesos lá atrás. Agora fala para mim, se nós vivêssemos naquela época, será que nós estávamos indo junto com a igreja de Éfeso, sendo fiel à palavra, ou nós iríamos estar se dobrando aos desejos da deusa Diana, ou ao culto de César, ou a outros tipos de imoralidade que vinha sobre a nossa vida? E aí? O que vocês acham? Difícil, né, irmãos? Hoje é fácil falar de Deus, falar que é gostoso pregar, ir na igreja, fazer um culto, ir ali no ar livre. Mas vivendo naquela época. Então outros estavam sendo totalmente, irmãos, naquela época, seduzidos nos falsos ensinos dos falsos apóstolos que estavam vindo lá, gente. Falsos apóstolos estavam entrando e todo mundo estava abraçando a teoria dos caras, achando que era verdadeiro. Mas os crentes estão prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Os crentes de Éfeso, os caras não esmoreciam, os caras não abraçavam qualquer coisa. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta reflexiva para nós. Olha aí, igreja, olha você que parou comigo nesse vídeo aí, meus amigos. Vou fazer uma pergunta reflexiva para nós aqui de novo. Agora, será que nós permaneceríamos fiéis se nós estivéssemos lá sendo perseguidos e provados e também seduzidos? E aí, irmãos? O que tem te seduzido hoje? O que tem seduzido a sua vida? Para que você saia do caminho do Senhor? Ou para que você continue no caminho que você está andando fora dos preceitos de Cristo? Eu sei o que o inimigo lança na minha vida ou tenta lançar na minha vida para me seduzir. Eu sei. Tenho certeza que eu estou falando aqui, também você sabe. Então hoje, irmãos, muitos crentes querem coroa sem cruz. Muitos crentes hoje querem coroa sem cruz, irmãos. Querem riqueza, mas sem trabalho. Querem salvação, mas sem conversão. Querem as bênçãos de Deus, mas sem o dono da bênção, irmãos. Não só crente, mas todo mundo quer. Mas isso eu estou falando especificamente para crente, eu agora. Para nós que já temos aí um conhecimento eclesiástico, já conhecemos, já provamos da água da vida. Então, irmãos, a igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Muitas das vezes a igreja está perdendo a sua capacidade de sofrer por amor a Cristo. Qualquer tribulação, qualquer coisinha, já reclama, já murmura, já não quer mais ir para a igreja, já coloca a culpa em Deus, que Deus é culpado, que Deus é culpado. Então a igreja hoje, não na sua totalidade, prefere ser reconhecida pelo mundo do que reconhecida pelo céu. Perdeu-se a capacidade de denunciar o pecado. Os esquemas de corrupção que estão se filtrando dentro da igreja. Perdeu-se. Já temos até igrejas empresa. As igrejas muitas das vezes estão se tornando em negócio familiar. A gente não pode ser hipócrita, irmãos. Eu não posso ser hipócrita aqui, é verdade. A gente tem que falar a verdade, porque o que liberta é a palavra, irmãos. O púlpito hoje, infelizmente, tem se transformado num balcão e o evangelho no produto e os crentes em consumidores. A igreja de Éfeso não abraçava isso daí. Então, irmãos, é fato, eu conheço, você conhece, nós vamos conhecer. Infelizmente, a nossa classe, vamos se colocar pastores com ares de superes espirituais, já não aceitam ser questionado, já não aceitam ser ali exortado, dependendo de alguma coisa, mas uma exortação com carinho, com educação, com respeito. Parece que estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros, até da verdade do Evangelho. Se consideram totalmente ungidos, dizem ouvir diretamente a voz de Deus, não precisam mais das Escrituras Sagradas. O povo totalmente cego, seguindo para a sua própria destruição, meus queridos. O que eu estou falando aqui não é uma falácia. Eu estou dizendo algo que
É verídico. Que nós aprendemos com lá Efésios, né? Que é a igreja de Éfeso, aí de Apocalipse. E olha que eu peguei o versículo 1 ao 7, hein? Se você ler, tem tanta coisa depois do 8 em diante, que olha, é maravilhoso. Então o que acontece? Se você pegar o verso número 4, o que o noivo faz? O noivo, ele repreende a sua noiva pelo esfriamento que estava acontecendo. Quem que é o noivo? Jesus. Então, se você pegar o verso número 4, pega aí as escrituras e fala assim: abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia do trabalho. Os caras estavam perdendo o primeiro amor. E o noivo fala do primeiro amor, para a gente voltar às obras do primeiro amor. Então a luta pela ortodoxia e o intenso trabalho e as perseguições que estavam acontecendo naquela época levaram a igreja de Éfeso uma aridez profunda. Então uma esposa, irmãos, entenda comigo, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, mas com toda a sua devoção. Então ela pode cumprir com os seus devores, vamos dizer, mas não motivados de um profundo amor. Então a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva. E a noiva, irmão, ela se deleita com o seu noivo. Ela se alegra, ela fica feliz. Ele mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias, que é eu, que é você, para as festas de quem? Do Cordeiro. Lá no livro de João, capítulo 13, do versículo 34 e 35, fala o quê? Que a noiva de Cristo tinha abandonado o seu primeiro amor, deixado as suas obras que faziam de toda a transformação que Deus fez, e não lembrava mais da onde caíste, da onde foi tirado, da onde foi liberto. Sabe aquela sua vida antes de servir a Jesus, antes de entregar a sua vida para Jesus, Salmo 37, verso número 5? A sua vida totalmente destruída, triste, angustiado, vivendo escuridão, depressiva, amizades erradas, droga, tudo aquilo que era, Deus pega você, a noiva de Cristo, limpa você, purifica você, é cheio do poder de Deus, vem no primeiro amor e vai se passando os tempos, vai se passando os anos, você começa a se esfriar espiritualmente. Era o que muitas das vezes estava acontecendo na igreja de Éfeso. O amor, irmão, é a marca do discípulo. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa própria ortodoxia, teologia, hermenêutica, homilética, exegese, enfim, não tem valor algum, meus queridos. Então Jesus, ele está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. É odiar o erro e o mal, não mesmo que amar a Cristo, nós temos que amar a Cristo. Então o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Deus está mais interessado em ter um relacionamento íntimo com Ele do que mesmo trabalhar para Ele. Primeiro Ele quer se relacionar conosco. Outra coisa aqui, irmãos, é que muitas das vezes abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Entenda, nós temos que fazer as obras de Deus, cuidar da casa de Deus, sim, mas nós temos que primeiramente amar aquele que tem nos dado o fôlego de vida, para que sucessivamente, gradativamente, nós viemos fazer a obra daquele que nos chamou. Muitas das vezes, irmãos, nós defendemos a nossa teologia, a nossa fé, nossas convicções e estamos prontos a sofrer e morrer por nossas convicções. Mas não deleitamos mais na presença de Deus. Nós não afeiçoamos mais a Jesus, já sentimos mais saudade de estar com Ele. Tem muitas pessoas que não têm mais saudade de estar com Jesus. Muitas pessoas só lembram de Jesus no momento difíceis. No momento que está no hospital, ou que fica sabendo que está com câncer, ou com uma adversidade, ou com alguma doença. Aí lembra-se de Jesus. É nos momentos mais difíceis que nós lembramos deles. Mas nós temos que lembrar todos os momentos. Os fariseus daquela época, meus irmãos, eram zelosos com aquelas coisas. Eles observavam com todo rigor que todos os ritos de sacrifício que eles faziam. Mas o coração deles estava seco como o deserto. Quantas pessoas estão com o coração seco como o deserto, irmãos? E é como eu sempre costumo falar. Você não consegue pegar o vento. No mundo espiritual é a mesma coisa.
Se você não souber quais armas você guerrear com o mundo espiritual, é pancada na certa, meus irmãos. Vai tomar prejuízo. E aí você não vai entender, puxa, mas Deus não me ajuda? Não. Deus já está falando no seu coração, para você voltar para o amor dele, para que você saia do esfriamento espiritual, para você voltar, sabe, a servir, a ter um relacionamento com ele. Mas muitas das vezes as pessoas até querem, mas não têm forças. Por isso que nós fazemos um vídeo desse. Por isso que nós falamos, irmão, compartilha esse vídeo. Porque através de um vídeo a pessoa pode assistir e eu tenho certeza que Deus fala no nosso coração, que nem que seja numa palavra, num versículo, 5 minutos, 2, 10, mas ele vai falar. Então muitas pessoas, irmãos, estão abandonando o primeiro amor, né? E não examinando a nós mesmos. A igreja de Éfeso, ela examinava, né? Os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Vocês entenderam a complexidade do negócio? Eles estavam perdendo, eles tinham os ensinos, mas o amor deles, eles não estavam examinando. Eles já tinham esquecido, ou estava se esquecendo. A igreja, irmãos, ela identifica o mal doutrinário nos outros, mas não estava identificando a frieza espiritual que estava em si mesma, em todas as pessoas. Identifica a heresia nos outros, mas não identifica o esfriamento espiritual. Então o que o noivo oferece no versículo 5? O noivo oferece à sua noiva uma chance de um novo recomeço. Então o que Deus quer fazer na sua vida nesse dia, ou nessa noite que seja, é fazer com que você tenha um novo recomeço de vida, o novo recomeço de sonhos, o novo recomeço de projeto. Agora tudo depende de você. Se você quer fazer um recomeço ou se você quiser continuar com a sua vida do jeito que você está. Aí é uma escolha sua, você tem todo o direito. Ó, irmão, eu quero continuar a minha vida desse jeito, tá bacana, legal, maravilha. Mas se você quiser mudar, aqui está o segredo. Então, o passado precisava novamente tornar-se um presente vivo na vida deles. Não basta saber, eles sabiam, mas é preciso o quê? Se arrepender. Você fala, cara, eu tenho que me arrepender porque eu estou fazendo coisas totalmente fora dos preceitos de Deus, estou ensinando meus filhos, minhas filhas, totalmente fora dos princípios, minha casa está um caos, meu casamento está um caos, minha família está um caos, então eu preciso me arrepender e saber que Deus está falando para mim, que não adianta eu só conhecer da letra, mas eu tenho que voltar naquele grande amor. Aqui eu faço uma pergunta, para onde precisamos retornar? Para onde você precisa retornar? Para qual é o ponto que você saiu, que você se desviou, que você saiu do caminho? Retornar, irmãos, para um lugar, né, nos leva para outros descaminhos. Então a igreja não está sendo chamada para relembrar o seu pecado. Eu não estou aqui falando para você relembrar do seu pecado, mas eu estou fazendo você fazer uma autorreflexão da onde você parou, da onde você se esfriou e da onde você caíste. Aonde você caiu? Qual foi o momento que você, sabe, não está indo mais? Então o filho pródigo, irmão, se você pega lá, ele começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da onde? Da casa do pai. Primeira coisa que ele diz aí é se arrepender, no verso de número 5. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão, é uma atitude. Não basta existir choro, mas basta existir decisão. O filho pródigo, irmão, ele não só lembrou da casa do pai, mas ele fez o quê? Ele voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é remorso, meu querido. Então essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Arrepender muda a mente, muda a direção, volta-se a Deus. É deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o noivo. O que está fazendo o seu coração se esfriar? O que está fazendo você sair da fé, irmãos? O que está te fazendo você sofrer? É simples. Se arrependa e volta. Se arrependa e entrega a sua vida para Cristo. Somente isso. Se você pegar mesmo aí no livro de Apocalipse, fala que aquele que for fiel, que receber a palavra de Deus, não sofrerá o dano da segunda morte. O ruim não é primeiro, o ruim é segunda. Então é voltar à prática das primeiras obras, de quando você era feliz, de quando você fazia as coisas de Deus, de quando você era alegre, participava dos cultos, ia para a igreja, estudava a palavra, assistia um vídeo, compartilhava. Isso é. Ninguém se arrepende do pecado e continua praticando. Então é tempo de você refletir
e pensar que você precisa novamente voltar para Jesus. Aonde você se afastou dele? Aonde você está frio? Aonde você parou de orar? Aonde você parou de se dedicar à palavra de Deus? É tempo de mudar novamente. Tá entendendo, irmãos? Então isso que eu quero trazer aqui. No verso número 5 ele fala também, uma solene advertência também para nós. Não venham a ti e removerei do teu lugar o candeeiro. Candeeiro é feito para brilhar. Ele não brilha. Se ele não brilha, ele é inútil. É desnecessário. A igreja que não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Porque quem não ama está em trevas. O juízo começa pela casa de Deus. Deus, antes de julgar o mundo, julga primeiro quem? A tua igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso, irmãos, ela deixou de existir. Hoje só existe ruínas. É uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Não existe mais a igreja. Por que será? Hoje muitas igrejas, irmãos, também, a gente pode ver que estão sendo removidas do seu lugar, né? Há templos se transformando totalmente em museus. Então, candeeiro que são tirados do seu lugar porque não tem mais luz, que não tem mais o amor. Aí fica o alerta para mim estar encerrando. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada serei. Beleza, meus irmãos? Eu acho que com toda essa contextualização, já deu para você entender o que você precisa fazer, o que você precisa tomar, o que você precisa aprender. Com uma igreja que existiu lá em Éfeso, e hoje já não existe mais. Mas foi deixado para nós aqui, no livro de Apocalipse, toda a veracidade que eles passaram, mas se perdeu, justamente por deixar o amor de Cristo, por se esfriar espiritualmente. E quando você se esfria espiritualmente, automaticamente a luta é contra o bem e o mal. Se esfria espiritualmente, quem vai ser o rei da sua vida? Quem vai agir, ser o mestre da tua vida, você já sabe quem que é. Se não é Cristo, é o mal. É dura a palavra, mas você entendeu. Beleza, meus irmãos? Fico muito honrado e muito feliz, né? Vou aqui falar de novo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, que muitas pessoas precisam entender, irmãos, essa complexidade dessa palavra. Beleza? Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração e que o Espírito Santo possa te abençoar. E grandes coisas você possa fazer nas mãos do Senhor Jesus. Beleza, meus irmãos? Até a próxima. Deus vos abençoe. E ó, volta que Deus vai te usar grandemente. Tamo junto.